Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar mais uma aula de discipulado hoje, tudo bem com vocês? Ontem foi dia dos jovens na igreja, né? E eu quero parabenizar os jovens e em homenagem a gente hoje na primeira parte do nosso estudo a gente vai falar sobre alianças e em homenagem a gente vai citar um pouco o Charles Spurgeon. A gente está com uma trilha sonora exclusiva graças ao vizinho. Então a gente, ainda bem que o vizinho é crente, que a gente vai ter música de crente. Se não fosse crente, a gente podia ter qualquer outra coisa. E então a primeira parte hoje a gente vai falar sobre alianças. Depois a gente segue na apostila estudando o batismo nas águas, conforme era praticado por João Batista, Jesus e os apóstolos do no seu primeiro século. E parabéns para os jovens. Eu ontem mencionei no WhatsApp o Charles Spurgeon, né? Que era conhecido como o príncipe dos pregadores. Spurgeon, ele era um nome de peso comparado com George Whitefield ou John Wesley. Então ele era um grande pregador, pregava para multidões. E é muito interessante que hoje, quando se pensa em jovem, o jovem hoje, pensa, olha o que vem na tua mente, o jovem hoje, pensa. Agora eu vou te falar Whitefield. Aliás, eu falo nem jovem, eu falo adolescente. Hoje a gente fala que adolescente é o que? Aborrecente, né? Graças a seriados como Malhação, por exemplo, que o adolescente está sempre focado em sexo, drogas e rock and roll. É o que você tem para adolescente hoje, né? Afinal, as crianças hoje, com 8 anos, já começam a educação sexual. Mas na época de século XVIII, o Spurgeon, ele se converteu aos 15 anos de idade. Com 16 anos pregou seu primeiro sermão e aos 17, depois de ser sabatinado 6 meses numa igreja batista puritana, foi ordenado pastor dessa igreja batista puritana. E olha, esse pessoal conhecia a palavra. Ser sabatinado 6 meses é muita coisa. Hoje, numa igreja batista, geralmente você é sabatinado também. Pastor é sabatinado, mas imagina isso com 16 anos. E não é à toa que os textos dele os sermões, né, vendiam muito, porque ele pregava e depois vendia para a manutenção da igreja. E, gente, era a bênção de Deus. E se você ler os sermões dele hoje, você vai ver que era bênção, vai continuar sendo bênção, porque era a palavra de Deus pregada. Mas eu vou te falar uma coisa muito legal. Talvez você não seja um pregador jovem, talvez você não seja um pregador da palavra como Whitefield, como Spurgeon, como John Wesley, como John Knox, homens que têm a palavra, né? Mas você pode não pregar melhor que eles. Por outro lado, eles também não podiam pregar, né, um evangelho melhor do que um evangelho melhor. Você pode pregar melhor do que eles, mas você não pode pregar um evangelho melhor, porque só tem um evangelho e nisso nivela todo mundo. Então, se você acha que se você gostaria de pregar, usa essa vontade. Talvez você não tenha o chamado, talvez você não tenha vocação para pregar, mas faz. Se o teu coração está chamando, faz, porque teu chamado é anunciar o evangelho. Ninguém disse que você ia ser um orador, mas anunciar o evangelho é para todo mundo e você vai achar a melhor maneira de fazer isso, ok? Parabéns aí, jovens. Então, Spurgeon, um dos seus sermões, destacou o aspecto do sepultamento. E o sermão era pregado a partir de Romanos 6. Em Romanos 6:3 fala assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E uma coisa interessante é que o Spurgeon ele destaca nesse sermão. Em Romanos 6:3, Paulo fala, dando a entender que alguns foram batizados sem entender o sentido do batismo. Olha só que flagrante. E provavelmente tinham boa intenção, bom coração, entenderam a parte de ser submerso nas águas, lavado na palavra, mas não entenderam a parte do sepultamento. E por isso Paulo fala, ou não sabeis, ou você não está entendendo, você não está sabendo. É interessante, né? Então Spurgeon, ele no seu sermão, ele fala que em relação às coisas espirituais, isso é forte, nós somos como crianças brincando na beira da praia, diante de um oceano que está diante de nós. Eu vou ler aqui para você a transcrição aqui para você ler exatamente o que ele falou. Fala assim, abro aspas.
Até agora somos como crianças brincando na praia em relação às coisas espirituais, enquanto o oceano está diante de nós. O melhor que podemos fazer é entrar no mar só até a altura dos joelhos, como fazem nossos filhos. Poucos de nós estamos aprendendo a nadar, e quando aprendemos, só nadamos até onde ainda podemos pisar os pés em segurança. Quem de nós jamais perdeu de vista a praia e nadou no Atlântico do amor divino, onde a verdade profunda está realmente no fundo, e o infinito é o que se vê em redor? Fecho aspas. Esse é o chamado sermão sepultamento. E esses dias alguém falou na igreja, não sei se foi o André ou se foi o próprio apóstolo, eu sei que os dois estavam batendo bola nisso aí, e a gente brinca como criança, a gente sabe que tem profundezas e a gente fica no raso. O André essa semana pregou sobre mediocridade, sobre ser mediano, e ser mediano é isso, é viver no raso, mas temos um chamado para viver coisas profundas, sabe? A gente está vindo da Páscoa, a paixão de Cristo vem de ser passional, de aguentar o sofrimento pelo Evangelho e de ser profundo, né? Não ser, sabe, de ter o Evangelho no DNA, até a raiz do cabelo, sabe? Não é ser Evangelho só na beira, na casca, é a profundidade. Então o batismo anuncia a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo e nossa comunhão com Ele. E o seu ensino tem 2 pontos. Então, primeiro pensem na união representativa com Cristo. De tal forma que quando nosso Senhor foi morto e enterrado, foi para o nosso benefício. E dessa forma somos enterrados também com Ele. E isso nos ensina do batismo na medida em que declara abertamente uma crença. Declaramos através do batismo que cremos na morte de Jesus e desejamos comungar com tudo que isso vem, com todo o pacote, né? Mas há outro assunto tão importante quanto esse, que é da realização da nossa união com Cristo, que é demonstrada no batismo. Apesar disso não ser tanto uma doutrina da confissão, mas é uma experiência pessoal, tá? Talvez não se pregue tanto porque envolve uma experiência pessoal, mas o que a doutrina dá já te dá a entender que isso envolve profundidade. E se envolve profundidade, envolve experiência pessoal. É que de experiência pessoal você não pode fazer doutrina, necessariamente. Não dá para fazer doutrina com experiência pessoal, certo? Mas a doutrina te chama a ter intimidade. Intimidade é experiência pessoal. Então, uma coisa é a gente não fazer a doutrina da experiência pessoal. Outra coisa é não ter experiência pessoal. Entendeu? Então você é chamado a ter experiências pessoais com Deus, sim. Então o texto de Romanos 6 nos descreve que fomos sepultados e enterrados, mas na perspectiva da ressurreição. Então fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, com que objetivo? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim nós também sejamos ressuscitados com Ele, ou seja, andemos em novidade de vida. Quando fala em ressurreição, pensa sempre em novidade de vida. Por quê? Ressurreição você pode pensar que é só na próxima, mas lembra que falamos que a salvação é escatológica, é futura, mas ela também é agora, ela é presente? Então, ela é futura, mas ela começa aqui. Então a ressurreição, ela é futura, mas ela começa aqui. Então tem uma dimensão da ressurreição dos mortos que começa aqui. Por isso que você sinaliza que, não, eu já morri, hein? Eu já morri, então eu já posso começar a viver coisas novas. É bem isso aí, na prática. Então você ser enterrado com Cristo, mas pra quê? Como assim? Eu tô vivo? Não, olha só. Você faz isso pra quê? Pra permanecer morto para sempre? Não, mas você está sendo enterrado com Cristo. E chegando aonde Cristo está, você vai aonde Cristo vai. Se a gente pode pegar a declaração de Efésios e falar que estamos assentados nos lugares espirituais, é porque você primeiro declarou que estava morto. E então ressuscitou. E aí sim você pode declarar que está assentado nos lugares espirituais, e aí você começa a desfrutar das questões espirituais. Então, Jesus, primeiro ele vai ao sepulcro e depois ele vai para fora do sepulcro, certo? E nós também. Então, quando chega a terceira manhã, ele se levanta, você também. Se você é de fato um com Cristo, você deve ser um com Ele, passar pelo caminho, trilhar o caminho que Ele trilhou. Você vai ser um com Ele na morte, um com Ele
no sepultamento, no enterro, e você vai ser um com ele na ressurreição. Ficou fácil de entender? Então o batismo aponta para a redenção, para a vida nova, o novo homem. E eu quero deixar a reflexão para você. Vamos pensar aqui. Se somos de fato um com Cristo, por que vivo me poluindo, me intoxicando ou andando com pessoas tóxicas, falando assuntos imundos, assuntos tóxicos, venenosos, consumindo esse tipo de coisa? Tem pessoa que parece uma usina de Chernobyl, de tão tóxica, sabe? E como pode um cristão viver como um ímpio? Como? Se você morreu e ressuscitou, você estava morto nos seus pecados, na sua iniquidade, nos seus delitos, você ressuscita com Cristo em santidade. Alguma coisa vai ter que acontecer, não pode ser a mesma coisa. E aí entra a questão da experiência pessoal, porque não é instantâneo. Entram suas experiências pessoais, suas escolhas, suas decisões, e aí então você começa a viver isso, porque não é passe de mágica, para de repente só aparecer pensamentos puros na sua mente, só vão aparecer situações purificadas, pessoas santas. Não é assim, o mundo continua sendo mundo. E parte de você ainda está vivinho aí. É uma declaração. Você está vivendo duas... É como se você vivesse em duas dimensões. Só que uma está morta, só que ela está lá, né? Agora, olha só. Algumas pessoas vivem uma vida mundana e parece que se contentam com uma receita de bolo da vida cristã. Igreja domingo, batismo, ceia, dá aquela pitadinha de religião naquela vida mundana para cristianizar o estilo de vida, só que não. Não adianta você dar aquela pitadinha, sabe quando você bota sal? Dá aquela pitadinha de sal na vida cristã. Isso não vai cristianizar a sua vida, isso não vai tornar você um cristão. Isso não vai santificar a tua vida. Até porque quem santifica é o Espírito Santo quando você dá a oportunidade. Essa pitadinha não é a oportunidade que o Espírito Santo está querendo. Tá? Somos chamados a viver como Cristo nas nossas circunstâncias. Você é chamado a viver como Cristo viveu nas suas circunstâncias, dentro da sua vida. Tinha um livro antigo que é muito bom, Nos Seus Passos, O que Faria Jesus. Gente, é um romance, tá? É um livrão, cara. Para mim aquilo ali é uma leitura obrigatória para todo cristão, principalmente quem está se convertendo. Esse e Mais que um Carpinteiro. Talvez um dia eu faça um estudo, uma resenha sobre esse livro, esses dois livros. São dois livros que merecem a gente ler junto, sabe? Merece a gente ler junto esse livro e a gente pegar e estudar. Fazem diferença. Mais que um Carpinteiro foi um livro que empurrou André na conversão dele. Tá? E assim, são livros que fazem diferença. Então, somos chamados a viver com Cristo nas nossas circunstâncias, ou seja, escondido no quarto, em público, no isolamento, andando de máscara na rua. Agora a gente tem que andar de máscara na rua, mas ainda de máscara você precisa parecer um cristão. Ninguém vai ver seu rosto, mas eles têm que olhar para você, vamos falar assim, olhar na sua cara e ver que você é um crente. Com máscara ou sem máscara, interessante, né? A ideia da máscara. Tempos proféticos, fica ligado aí no que a gente está falando. Lê isso aqui, volta o vídeo aí e ouve isso com ouvidos proféticos. Então, ainda assim, eu sou chamada a ser o que Cristo seria no meu caso. Se eu fosse Jesus, ou se Jesus fosse eu vivendo hoje na minha vida, com as minhas circunstâncias, como ele viveria? O que ele faria? Como ele falaria? Quais decisões e escolhas ele faria? Então, eu sou chamada, você é chamado, a provar com nossas vidas e nossos atos, nossas ações e escolhas, que a nossa união com Cristo não é apenas ficção, modismo, fanatismo religioso, mas que eu sou movida pelos mesmos motivos e as minhas ações são pautadas pelos mesmos princípios que os de Cristo. Quando a gente se converte, muita gente acha que é modismo, que vai passar, que é fogo de palha, que é mais uma ideia sua, mais uma novidade. Nada, crente nada, essa história. E com o tempo, com as suas escolhas, à medida que você se compromete, que você se arrisca, as pessoas começam a ver que você não está brincando com esse negócio de ser crente. Se diz o apóstolo falou na igreja, ele falou assim,
Gente, eu aposto nisso. Eu tô há mais de 10, não sei, precisamente quantos anos tem, mas eu tô há anos investindo nisso. Acho que mais de 10 anos, né? Agora eu esqueci. Tô há mais de 10 anos investindo nisso. Eu tô gastando meu tempo, meu dinheiro. Vocês acham que eu não podia fazer qualquer outra coisa? Com 10 anos aqui, já podia ter feito muitas outras coisas, mas eu acredito, eu tô investindo, eu tô gastando meu tempo, abrindo mão de tempo com a família, abrindo mão de ter o meu dinheiro para a família. E, sabe, esse tempo todo aqui podia fazer muitas outras coisas. Mas é o que? Ele acredita, ele aposta, e apostar é investir nisso. Investir o tempo, investir dinheiro, investir tudo, investir sua reputação. É tudo, gente. E você está apostando, você está investindo no evangelho. Se eu olhar para sua vida hoje, se você olhar para sua vida hoje, parece a vida de alguém que se compromete, que se arrisca, que investiu, porque é disso que a gente está falando. E, sabe, a gente não é chamado a convencer as pessoas que Jesus é Deus. Isso é tarefa do Espírito Santo. Você não é chamado a converter as pessoas porque isso é tarefa do Espírito Santo e ele faz isso muito bem. Mas nós somos chamados a testemunhar que nós cremos nisso. Você não pode provar que Deus existe, mas você pode provar que você crê que Deus existe e que você aposta a sua vida nisso. Isso você pode provar. Com as suas ações você pode apostar que o evangelho é sua vida, com as suas escolhas, com suas falas. Mesmo quando você está brincando, você brinca respeitosamente, você brinca dentro dos parâmetros de santidade, mesmo assim. Então, me diz aí, sua vida comprova que você crê em Deus ou é entulhamento de tarefas e religiosidade? Você anda em novidade de vida ou de entulhos? De você flui rios de água viva ou lama e enxofre? Filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Avalie aí. Você anda jorrando santidade? O que falta, o que atrapalha? Está jorrando muito, pouco ou nada? Que o jorrar é uma coisa intensa. Não pensa na bica da sua casa, não. Aquela bica da goteira, não. Pensa em cataratas do Niágara, sabe? Foz do Iguaçu, essas coisas fortes, esse jorrar forte. Pensa em coisa muito forte, jorrando barulhento. O que sai de você é santa. A santidade que sai de você é barulhenta, é santa. Não é o barulho, não é o que a Bíblia critica. Por exemplo, Paulo, 1 Coríntios 13, ele critica o barulho vazio sem amor, né? Sem amor eu nada seria como o metal que soa, o sino que tinha, ou seja, seria barulhento e vazio, mas não significa que ser barulhento, que você não possa ser barulhento. As suas ações podem ser barulhentas, e aí não é botar o som alto para todo mundo ouvir, às vezes chatear o seu vizinho, mas aquela ação sem som nenhum, é aquela hora que a pessoa precisa de você e você estende a mão, é aquela hora que você tem paciência, que você se compadece da pessoa, quando ninguém entende aquela pessoa, mas você entende, ou pelo menos é solidário, né? É esse tipo de coisa que eu estou falando. Então vamos lá, o que falta então? O que atrapalha? Vou te dar uma ajuda, uma ajudinha básica. Não fica tentando ser santo nas áreas onde você não tem conexão com Deus. Pense em conexão. Comunhão é conexão. E se você está numa situação sem conexão com Deus, nem era para estar nessa situação, nem era para você estar lá. Sabe? Você está no mundo, você não vai estar cercado de pessoas santas. Então não é disso que a gente está falando. Mas se naquela situação, no meio daquele grupo de pessoas, você entende que você fica fraco, que sua comunhão com Deus fica nula ou fraca, não é para você estar lá. Ou, no mínimo, você tem que orar mais. Tipo, você está num lugar que é difícil, por exemplo, um ambiente de trabalho onde parece uma matilha de lobos, uma alcateia de lobo, uma matilha de cães enfurecidos. Esse é o seu ambiente de trabalho. Então, ora antes. Você entrar, porque principalmente você precisa entrar lá conectado com Deus, não pode deixar passar, entendeu? Então, você tem duas opções, ou você aumenta a tua conexão naquele local. Eu trabalhei num local assim, eu falei da alcateia por isso, era lobo para todo lado. E o que eu fazia? Eu antes de ir orava, estava no homem, já ia orando. Quando eu chegava, eu ia pro banheiro, me trancava, ia orar, que era o local que dava para ficar sozinho. A hora do intervalo de lanche, eu ia orar. E
E no meio do tempo eu ia orar, porque eu sabia que se eu perdesse a conexão com Deus, a coisa lá ia ficar feia para mim. O que me sustentou naquele local foi Deus. E tive testemunhos fortíssimos de Deus agindo em meu favor naquele local. Na verdade, por mais incrível que pareça, foi Deus que me botou ali, porque foi uma provisão. Mas foi difícil. E então, orar, cara, é o mínimo que você pode fazer. Sabe? Não fica tentando ser santo onde você está vendo que você está fraco. Você está vendo que não tem conexão com Deus, não fica tentando posar de santo. Ai, fulano não me deixa ser santo. Não, amiga, sua tarefa, sua responsabilidade. Seus inimigos não têm obrigação de santificar você e só quem faz isso é o Espírito Santo. E você sabe disso. Então, se você pretende andar em santidade, você tem que manter a conexão com o Espírito Santo. Ponto. Se você está numa situação sem conexão com Deus, não era para você estar lá, certo? É que nem você tentar fazer dieta e você fica na frente da pastelaria. Não vai dar, gente. Ah, não, tô dieta de restrição de açúcar. Aí você fica ali, vou no jornaleiro, tá? Mas aí o jornaleiro é em frente a Cacau Show. Não vai rolar, não vai rolar. Você sabe. Quem é gordo sabe do que eu tô falando. Quem já fez dieta sabe do que eu tô falando. Não dá. Você tem que evitar locais. Quem tem vício em drogas sabe que não pode frequentar certos lugares, sabe que tem que se afastar de certas pessoas, porque vai cair. Fato, fato. Eu já falei isso, nós fomos viciados no pecado. Então você tem que se entender como um viciado, tem que dar distância, porque aquilo é mais forte que você, por hábito. A cruz resolveu, a cruz te libertou do pecado, mas a carne ainda é fraca. O seu espírito está pronto, é forte, mas a carne ainda está aí. Enquanto ela estiver aí, você vai ter fraqueza com o pecado, então evita, que é mais fácil. Entendeu? Alguém aí já conseguiu fazer dieta e ficar ali paradinho na frente da Cacau Show? Me fala, eu nunca. Mas todo mundo tem algum momento, por outro lado, todo mundo tem algum momento ou uma tarefa onde você tem mais facilidade para se conectar com Deus e daí jorrar a santidade. Investe nisso. É no louvor que você se conecta mais com Deus. Investe, gasta tempo na sua casa louvando. É na dança. Cara, arrasta os móveis, deixa um espaço livre na sua casa e vai dançar. Fiz muito isso. Minha casa nem tinha móvel naquela época. Era quase sem nada. Mas o que eu tinha para me conectar com Deus no nível que eu necessitava era louvor. Então eu louvava horas e horas e horas, louvando, adorando. É fazendo obra social que você se conecta, ótimo. Investe, vai lá. É quando você ora, é quando você jejua, quando você lê a palavra, quando você medita. Vai lá, investe nesses momentos. Eu estou preparando um estudo sobre disciplinas espirituais, e o André falou do jejum. A gente vai ver isso aí, a gente vai preparar junto isso aí. O apóstolo liberando, a gente libera isso para vocês também. Talvez você não veja a fonte, a sua fonte jorrando o tempo todo, mas você sabe que ela está lá e sabe quando ela está ativada, e sabe que a hora que você precisa dela para jorrar, ela vai jorrar, tá? E então gasta tempo nisso, porque nesses momentos que você encorpa, que você engrossa o rio de águas vivas que flui de você, e esses momentos abrem portas para outros momentos, porque você vai fortalecendo. Então, momentos que você tinha dificuldade de estar jorrando santidade, de jorrar a presença de Deus através de você, vai começar a fluir, porque você fortaleceu as suas áreas boas e fechou as portas das áreas ruins, as companhias ruins. Você tem um amigo que aquela pessoa te incendeia, corre para perto dele. Na hora do culto, tem alguém que você olha, a pessoa está cheia do Espírito, e você vê que você consegue sentir o calor, ficar conectado, fica perto, cara, e entra na vibe, porque o fogo dele te sinaliza que você está aquecido, mas não vai aquecer de fato. Você tem que queimar por você. Então, mas se aquela pessoa te inspira, fica perto, senta junto. Seja esperto, gente. Não fica de bobeira, vou ficar lá atrás, igual aluno besta de escola. Não, vou ficar na cozinha, lá no final, na última cadeira. Vai ficar friozão lá no final. Não quero me comprometer, não quero que ninguém me veja. Vai ficar frio lá no final da cadeira. Pode ver, quem está nas cadeiras da frente está sempre queimando mais. Pode ter certeza disso. Não tenha dúvida. Então, aproveita esse tempinho agora. A gente vai entrar no estudo. Aproveita esse tempinho, tá? Tá aqui, tá gravado. Clica em curtir o vídeo,
Compartilhe o link no WhatsApp, nas suas redes sociais. Se inscreve em nosso canal para a gente poder bater a meta de 1000 inscritos e fazer essas transmissões ao vivo. Imagina que legal, as aulas ao vivo para você trocar ideia, dar sugestão, tirar dúvida ao vivo. E quando a gente postar estudos, a gente vai poder edificar muito mais pessoas, vai ser muito bacana. Ok? Então vamos começar agora nosso estudo. Nas nossas aulas anteriores, a gente viu que Deus tem um desejo, ser o Deus do seu povo e ter o seu povo servindo e amando Ele como seu Deus. Lembra que nós dissemos que Deus é luz e Ele revela quem Ele é e qual a sua vontade de forma clara? Né? Deus é luz significa que Deus fala de forma clara. Esse desejo é manifestado pelo menos 20 vezes na Bíblia. Eu vou ler algumas e vou dar só a fonte para você anotar aí. Tá? Em Gênesis 17:8, te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Êxodo 6:7, eu os tomarei por meu povo e serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Mais uma de Êxodo 29:45, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. Vou ler agora as referências e você anota. Levítico 26:12, Jeremias 7:23, de Jeremias, olha, 11:4, capítulo 24:7, capítulo 30:22, capítulo 31:33, capítulo 32:38, Ezequiel 11:20, Ezequiel 34:24, Ezequiel 36:28, Ezequiel 37:23 e 27, Zacarias 8:8, 2 Coríntios 6:6, Hebreus 8:10, Apocalipse 21:3 e 7, e tem mais, gente. Vocês podem procurar, estou dando alguns, mas você pode ter mais. Para meditar, aproveita para depois da aula meditar, entendeu? Você entendeu o quanto Deus te ama, o quanto Deus quer você na família dele. E para que esse desejo de Deus seja conhecido e efetuado, Deus fez alianças com o homem. Uma aliança é um contrato sério, como uma confederação, um pacto. E o homem fez várias alianças com o homem, e Deus fez pactos e acordos com o homem. E essas alianças de Deus para com o homem foram dadas em épocas distintas. No Éden, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança no Sinai, com levitas, com Davi, várias alianças. A aliança da graça, em Hebreus 8, 6, 13 também tem aliança ali. Então todas as alianças têm pontos em comum. Existe o testador, os herdeiros, aquilo que efetua o pacto, condições, qualificações, benefício do pacto. Geralmente o testador é uma das alianças mais... e nas alianças mais importantes entre Deus e o povo, o testamento exige a morte do testador, literal ou simbolicamente. E nas alianças divinas existe uma promessa séria, uma herança eterna e a confirmação dada por um sinal, por exemplo, o arco de Deus, né, em Gênesis 9:12. E o homem tem responsabilidade na maior parte dessas alianças, por isso que a gente fala que elas falharam, porque a parte do homem falhou, mas a parte de Deus nunca. Mas quando Deus faz aliança com o homem, ela falha. Porque o homem falha, não a parte de Deus, mas o homem quebra essa aliança. Mas quando ele faz a promessa, essa é a diferença de aliança, pacto e promessa. Quando Deus faz uma promessa, é ele falando com ele. Entendeu a diferença? Então quando Deus faz um pacto, é ele com o homem. Mas quando ele faz promessa, é ele falando, eu vou fazer, ponto. Deus não falha. Tá? Então o homem ele fica responsável. Quando tem uma condicional, Deus faz aliança com o homem. Ele manda, eu compro a minha parte e o homem compra a parte dele, mas o homem não compra, cedo ou tarde ele quebra esse pacto, e aí falha, e aí é castigado, aí ou se arrepende, tal, ou vem a morte, várias coisas, mas com Deus isso não acontece. Então, só que o desejo de Deus continua sendo o mesmo com a incapacidade do homem, a desobediência, Deus continua tendo o mesmo desejo, a mesma vontade. Então, por fim, para a glória de Deus e para que Deus atingisse o seu desejo eterno, ele faz uma aliança nova, definitiva, a aliança da graça. É Deus com Deus, é Deus falando, eu vou fazer, ponto. Nessa aliança da graça, Deus faz a obra e por isso ela é eterna. E por ser eterna, essa aliança da graça, ela é a base da preservação de todo mundo que está dentro dela. E nessa aliança da graça, Deus é o testador pelo Filho, que dá a sua própria vida. Lembra que falamos que o testador tem que morrer? Jesus não morreu, não deu a vida por nós em nosso lugar. Está lá em Hebreus 9, 14, 15.
Os herdeiros dessa aliança são chamados pelo seu poder, pelo poder da aliança. Isso está em Romanos 8, 28 e 30 e Hebreus 9, 15. Esse pacto é efetuado pela morte vitoriosa de Jesus, no caso o testador. Tá? E a qualificação, a condição de lealdade é preenchida perfeitamente por Cristo, com qual lealdade o benefício do pacto é garantida perfeitamente. E garante a salvação eterna de todo aquele que crê nesse Cristo, né? Em Cristo. E essa aliança nova, essa aliança da graça, é caracterizada pela graça soberana de Deus. Algo que não inclui nada da obra do homem. Foi o próprio Deus que propôs e tomou a iniciativa por nós. A morte do testador, no caso Jesus Cristo, foi preenchida satisfatoriamente, por isso é garantido que os salvos serão o povo de Deus e ele será o nosso Deus. E essa aliança eterna, pois é Cristo quem preserva. E o sinal da confirmação da aliança é o sinal da ressurreição. E aí o batismo é tão importante, porque é um sinal. A sua parte, você não tem parte na aliança, mas você tem que dar o sinal. Por quê? Porque você entende que, olha, essa aliança aí que é feita entre Deus e Deus, eu quero tomar parte. Então o seu sinal não é porque há uma condicional, é porque você está sinalizando que você faz parte. Por exemplo, um rapaz chegar para uma menina e falar, olha, aí escreve num quadro, né, eu te amo, e bota um coração, legal. Bacana, ela vai acreditar, ó, sei que você me ama. Agora, quando ele dá um anel de noivado, isso tem outro peso. Quando assina o documento de casamento, outro peso. É outro nível de confiança, outro nível de comprometimento. Você está legalmente engajado naquela aliança, naquilo que você falou. Entendeu a diferença? Trazendo uma analogia, é bem mais pesado. E a fé necessária na parte do homem não é obra do homem também. Até a fé que o homem precisa para essa aliança é dada por Deus. É fruto do Espírito. Por isso que a gente falou na outra aula que a regeneração vem primeiro. Senão você não se batizava, você não buscava Deus. A obediência moral necessária para qualificar os crentes dessa aliança da graça vem de um novo coração que foi dado por Deus. Foi um coração regenerado. Então, a obediência cerimonial desejada por Deus é celebrada pela manifestação do homem novo na vida diária e pela participação na sua organização eclesiástica, a igreja, e declarada publicamente pelas ordenanças, ou seja, o batismo e a ceia do Senhor, são as duas ordenanças que Jesus deixou. Cristo vivendo nos cristãos faz tudo necessário para que a aliança seja completa e perfeita. Ok? Vamos dar aquela olhadinha na apostila? Deixa eu pegar ela aqui. Vamos para a apostila. Deixa eu aumentar aqui para ler. Eu estou chegando aqui porque eu estou lendo na tela, tá, pessoal? Vamos lá. O escritor dos Hebreus, quando apresenta os princípios fundamentais da doutrina de Cristo, usa a expressão ensino de batismos no plural e certamente tinha em mente os vários tipos de batismo, especialmente o batismo em águas e batismo no Espírito Santo. Nessa lição da apostila, vamos ver a só doutrina de batismo nas águas, conforme praticado por João Batista, Jesus e os apóstolos da igreja do primeiro século. No Novo Testamento, após o arrependimento, seguia-se o batismo na água. E a questão do batismo nos dias de João Batista e de Jesus. Primeiro tópico. O batismo de iniciação religiosa era comum nas outras culturas, dos outros povos, mas o ritual do batismo para arrependimento de pecado, isso é novidade de João Batista. Só é visto no Novo Testamento e no ministério profético de João. Só ele fazia isso. Que era chamado assim por batizar as pessoas nas águas do Rio Jordão. E aí aqui na apostila dá as referências do batismo de João, está ligado ao arrependimento de pecados. Jesus foi batizado por João, por isso João Batista não entende como assim, você não tem pecado, você vai se batizar como? Jesus, João, cumpre a profecia aí, João, cumpre a profecia. João não estava entendendo, entendeu? E existem indicativos que mesmo numa terra como a Palestina carente de rio, João Batista escolheu um local do Rio Jordão onde havia muitas águas, por isso que a gente fala que é do Jordão. Jesus deixou para a igreja só duas instituições, batismo e ceia, que o batismo é a decisão de seguir fielmente a Cristo, e a ceia representa a dupla comunhão com Cristo e com a igreja.
E a gente vai ter uma outra lição sobre ceia, segundo o que está aqui na apostila. Uma outra página, página 40. Página 40, o que tem pra gente? O batismo na igreja conforme a história do livro de Atos. No dia de Pentecostes, todos que se arrependeram de seus pecados foram batizados. Não foi assim qualquer pessoa, não. Houve um arrependimento, viu? Na cidade de Samaria, depois do avivamento, as conversões sobre o ministério de Filipe, apóstolo Pedro e João desceram para lá e batizaram novos convertidos. Eles, no Novo Testamento, pregavam, a pessoa se arrependia, era imediato. Era uma coisa bem interessante, diferente do que a gente faz agora. Mas eles tinham uma outra perspectiva, mas é possível a pessoa ouvir pela primeira vez na vida o evangelho, se arrepender, o Espírito Santo tocar quem está pregando, pode ser imediatamente batizado. Agora, o Espírito Santo tem que testificar que aquela pessoa está sendo batizada. Hoje, normalmente, a gente dá um tempo para a pessoa acreditar. Os apóstolos, eles acreditavam que Jesus ia voltar amanhã, tipo assim, semana que, assim, para ontem, né? E a gente acha que não vai voltar nunca. A gente fala que vai voltar, não se sabe quando, mas na verdade a gente vive como se ele não fosse voltar nunca, né? Fica aí a crítica. Mas o batismo poderia ser imediato. Era assim na igreja primitiva. Saulo, perseguidor da igreja, logo que se converteu, foi batizado. Na casa de Cornélio, militar romano, todos os que ouviram a palavra se arrependeram, foram batizados nas águas, leia-se imediatamente, receberam o Espírito Santo. Lídia, a mulher que vendia púrpura, ouviu Paulo pregar e se converteu, foi batizada com todos os membros da sua casa. O carcereiro da cidade de Filipos, vendo o milagre da soltura de Paulo e Silas, se converteu e ele e toda a sua casa foram batizados. Crispo e outros em Atos. No decorrer dos anos, houve entendimento de que o batismo realizado pela igreja teria que ser diferente do batismo de João Batista. Essa mudança começa a ser percebida no texto de Atos. Quando Paulo chegou em Éfeso, encontrou 12 homens que já eram batizados, mas no batismo de arrependimento de João. Então foram batizados em nome do Senhor Jesus. Está em Atos 19:3. E onde está a diferença? Que João batizava, ele anunciava que alguém viria depois dele e batizaria no Espírito Santo. E agora os apóstolos passavam a batizar pessoas e elas já recebiam o Espírito Santo. Realmente isso não acontecia na época de Jesus, de João Batista, quando ele batizava. Então mudou a conjectura espiritual, mudou a prática também. 40. Agora vamos aqui. Página 41. O batismo é um testemunho público da nossa fé em Cristo. Quando Paulo dá seu testemunho de conversão, repete as palavras que ouviu de Jesus, que está em Atos 22. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava teus pecados, invocando o nome dele. Está em Atos 22:16. Ao abandonar as trevas e se batizar, a pessoa dá um testemunho diante do mundo espiritual, principalmente diante do diabo e dos seus demônios, de que abandonou as trevas para servir a Deus. Ele é livre do pecado. Né? Então ele está declarando com suas ações que ele é livre do pecado. E o batismo em seu sentido espiritual na vida do discípulo. No livro de Romanos, Paulo apresenta o batismo como sendo uma inserção no corpo e na morte de Cristo, nós falamos isso. Existe uma interação espiritual no ato do batismo entre o discípulo e Cristo, isso está em Romanos 6, como a gente falou, o texto que o Spurgeon ele comenta. Né? Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele, e isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. É direito seu viver uma vida nova. Isso foi conquistado. Batizou, é direito seu viver uma vida nova. Se arrependeu dos pecados, se batizou, vida nova. Não aceite menos do que vida nova. O sentido aqui é que o batismo significa uma inserção nos sofrimentos de Cristo, mas também a garantia de que o discípulo ressuscitará com a mesma glória que Cristo ressuscitou. E o batismo é indicativo de que o homem está inteirado e certo de que sua vida e a de Cristo estão plenamente integradas, conectadas, né? Integralizadas. Isso pode ser visto nos textos de Romanos 6, 6:10. E para você entender o sentido do batismo, tem 3 palavras-chave. A primeira está em Romanos 6:5, que fala em unidos. Você teria que estar unido com Cristo. Vou pegar aqui os outros textos. 40. Peraí, pulei uma página. A segunda palavra
Deixa eu ampliar aqui que está pequeno. Segunda palavra é considerar-se, ou seja, assim também vocês devem considerar-se mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Isso está em Romanos 6 também. Então você tem que entender mais do que ninguém a sua atitude ali. A terceira palavra é oferecer-se, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos. Tá? O homem, ao invés de oferecer ou se dispor os membros para o pecado, passa a oferecer seus membros, a sua vida, seu pensamento para Deus em santidade. Então, quando o homem é enxertado em Cristo, ainda sofre com tentações humanas, tal como Cristo foi tentado quando estava em corpo humano, mas consegue evitar o pecado ao se considerar morto para o pecado e se oferecer em sacrifício vivo e agradável a Deus. O batismo insere o indivíduo no corpo místico de Cristo. Você passa a fazer parte da igreja no sentido espiritual da palavra. A parte invisível em que Cristo é o cabeça se manifesta no corpo visível, e que são os membros desse corpo, ou seja, a igreja. Paulo trata a visibilidade do corpo de Cristo associando ao ato do batismo. Aqui em 1 Coríntios ele fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Como o discípulo pode ver, o batismo tem dimensões no mundo espiritual, pois une a Cristo. A quem não se vê com os irmãos, a quem se vê. Por isso, na igreja, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um é honrado, todos são honrados, ou todos se regozijam. Isso está em 1 Coríntios 12, 26. Depois de entender essas verdades, dificilmente o novo discípulo de Cristo vai abandonar a sua fé e retornar à vida de pecado. Os temas inicialmente abordados na apostila têm implicações entre si. O arrependimento conduz ao batismo, a gente viu regeneração conduz ao arrependimento conduz ao batismo, e ambos têm a ver com os próximos dois fundamentos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. E tudo isso está dentro de um tema que a teologia chama de soteriologia. Soter em grego é salvação. Deixa eu baixar aqui. Soter em grego é salvação, então soteriologia é o discurso sobre a salvação. Se você quiser se aprofundar mais, você procura uma boa fonte de teologia e procura sobre soteriologia. Amém, queridos? Passei do nosso tempo de novo. Um dia eu consigo, hein? Vou conseguir de novo chegar em 20 minutos só, tá bom? E graça e paz, grande abraço a vocês, e eu aguardo vocês no WhatsApp para a gente continuar falando e contando seus testemunhos, tá bom? E trocando, tirando dúvida, dando sugestões. Quem tiver alguma sugestão de aula, de um livro que queira comentar, vamos começar a pensar para a gente trazer, quando a gente acabar esse estudo da apostila, a gente ter mais coisa para a gente estudar, ok? Grande abraço para vocês, graça e paz.